Deus move diretamente o primeiro móvel, que é o céu das estrelas fixas. Lembrando que Deus é imóvel. Então, ele, obviamente, ele é o único motor imóvel. Ele é o único motor não movido por ninguém. Vejam como a gente tem a intenção, tem o vício, digamos assim, ou o costume de personalizar Deus. Por causa da revelação abraâmica. Por causa da tradição judaica. A gente sempre fala de Deus como uma pessoa. E de fato Deus é uma pessoa. Mas Aristóteles não tem certeza absoluta disso. Ele pode ser alguma coisa suprapersonal. Ele pode estar para além da... Porque o que caracteriza a personalidade? Ora, a gente, numa pauta tomista, boeciana, portanto, e agostiniana e cristã em geral, a gente diz que é a inteligência e a vontade. É isso que caracteriza a pessoa. A pessoa é um ser livre que tem inteligência e vontade. Ou seja, que está para além dos seus instintos. E que, portanto, é capaz de amar. É por isso que um cão não é pessoa. O cão não tem memória no sentido humano, não tem inteligência no sentido humano, não tem vontade no sentido humano e não é capaz de amar no sentido humano. Até porque todos esses 5 sentidos não são humanos, são divinos. E, aliás, quando São Tomás de Aquino fala do senso comum, é isso muito menos que os animais. A Andréa não está aí? Acho que é a primeira falta dela. O senso comum é a articulação entre os sentidos. Opa, a Andréa está aí. Salve, Andréa. Não tinha te visto, ficaste escondida no final da sala, atrás do Efraim, que é altão, e você ficou ali no cantinho, né? Então não vi. Então, o que Santo Tomás diz, o que muito menos os animais têm é o senso comum de articular isso. De articular, por exemplo, as instâncias temporais, como no caso da memória, que é a dimensão temporal da experiência humana, no que fica retido e que se articula constantemente e que se rearticula constantemente. Então, esse final de semana eu falava no Instagram da anamnese, né? Do exercício. Eu estava em oração, e a minha oração é bem agostiniana, é um exercício também da memória, de onde eu venho, para onde eu vou, do ponto de vista temporal, no fundo, quem eu sou. Essa pergunta se responde em oração diante de quem sabe quem eu sou, porque, aliás, é o meu Criador. Então eu refletia sobre a minha infância, refletia sobre quem eu fui, quem eu ainda sou, o que de mim resta daquele molequinho que corria pelas praias. Tudo isso é muito humano. Tudo isso é profundamente humano. Ora, isso os animais estão muito longe de ter. Um cachorro nunca vai ter uma reflexão como essa. Inclusive, ele pode lembrar para sempre que uma tomada dá choque. E ele pode associar o barulho de uma campainha, como a de Pavlov, à alimentação e, portanto, à salivação. Então, é muito impressionante e é lamentável que haja uma psicologia animalesca do ser humano, como o behaviorismo. O que não quer dizer que o behaviorismo e todas as consequências psicológicas dele derivadas não tenham valor heurístico. Não só tem, como merecem ser avaliadas. O problema todo é o reducionismo de psicologias como essa, e não os seus ganhos parciais. Os seus ganhos parciais são perceptíveis a olhos nus. E, portanto, merecem, então, toda a PNL, o coaching, toda a psicologia cognitivo-comportamental, toda a superação de traumas, toda a superação de fobias, medos, que é alcançada por meio de técnicas psicológicas comportamentais, que exatamente jogam com o elemento instintivo e irrefletido que nós, como animais dotados de alma também vegetativa e sensitiva, temos, não tem nenhum problema. O problema todo é dizer, o homem é só isso. Este é um grande problema. Este é um grande erro. Por um simples fato. Isto não explica a vida dos homens superiores. É simples. O livro dos que eu mais gosto na vida,
do Rudolf Philipp Müller, que é Os Santos que Abalaram o Mundo, esse Philipp Müller, ele não é cristão. E o tradutor, que é este sujeito que conhece, a Odorico, olha, a minha versão é essa aqui. Se salvo engano, houve uma outra edição com uma capinha diferente. Esse Oscar Mendes, que é o tradutor, que é católico, que conhece a tradição, ele faz várias notas de rodapé tentando corrigir parcialmente os escorregões heréticos do autor. Que não é nem que o autor seja herético, ele nem é cristão. Mas ele percebeu o seguinte, é um erudito de mão muito cheia. Erudito, assim, de última categoria, de primeira categoria. E ele percebeu que os santos da tradição católica, principalmente esses que ele considera um homem de muita erudição histórica, hein? Muita. Ele percebeu que estes santos, especificamente Santo Antão, Santo Agostinho, São Francisco, Santo Inácio e Santa Teresa, são espécies superiores de seres humanos. Experimentaram, viveram alguma coisa que a maioria de nós não sabe nem por onde se passa. Não tem a mínima ideia do que se passa. E que não é explicável pela sociologia e pela psicologia. Ele não dá um salto teológico, ele não dá um salto religioso, ele está no nível de filosofia da religião, no nível de filosofia moral, de filosofia social, e está no nível sociológico e psicológico. Mas ele percebe que só a sociologia e só a psicologia não explicam Santo Inácio. Mas é impossível explicar Santo Inácio pela sociologia. E não quer dizer que você não possa ter uma bela explicação sociológica dos jesuítas. Por exemplo, como os jesuítas se organizam. Os jesuítas são das pessoas mais organizadas que já existiram na face da Terra. Organizadíssimos. É assim que quer dominar o mundo? Lenin sabia disso. Organize-se. Primeiro você tem que se organizar. Aí você tenta dominar o mundo. Organiza a sua alma em primeiro lugar. Arrume o seu quarto, diz o Jordan Peterson. Ora, o Jordan Peterson não é nada criativo. Se você for no quarto de um jesuíta, ou se você for no quarto de um membro do Opus Dei, por exemplo, que tem esse mesmo princípio inaciano, você vai ver uma ordem radical. Você vai ver o aproveitamento do tempo de São José Maria Escrivá, é uma coisa escandalosa. É só assim que você consegue fundar uma ordem mundial. Ora, isso se explica pela sociologia, se explica pela psicologia, num certo aspecto, sim. Se explica pela sociologia e pela psicologia. Se explica pela economia, por exemplo. Então ele fala assim, como é que os franciscanos enriqueceram se eles são pobres? Se eles sempre cultivaram a pobreza? Então você tem que ter uma explicação sociológica para isso, e é muito impressionante. No filme do Rossellini, eu acho, na geração posterior a São Francisco, na geração de Boaventura, os franciscanos já eram uma das ordens mais ricas da Europa. Os cistercienses, que também tinham um voto radical de pobreza, que de algum modo estão na linha da pobreza radical evangélica, se transformaram na ordem mais rica em um século na Europa, no século XI. Então, é claro que a gente pode... Claro, Ayrton, eu vi que está havendo comentários aqui. O Gabi disse, cacoete de tentar sempre entender as pessoas com bases behavioristas, achando que isso esgota o ser humano. Exatamente. Ayrton, pode fazer um comentário, sim, claro. O Thales disse que se a organização do quarto revelar a alma, a minha está mais quebrada que a Grécia. Certo, Thales? Então arrume o seu quarto para arrumar também a sua alma. Vai lá, grande Ayrtóteles.